Bom dia a todos. Eu sou Márcia Bonomi, esse é meu canal Vozes Diversas. Eu sou uma mulher morena, tenho cabelo comprido, castanho, preto. Eu tô hoje com uma blusa amarela que tem uns detalhes em vermelho, branco, uns desenhos. Uma blusa meio com cara de mexicana. Atrás de mim, do lado direito, tem um murinho vermelho, uma pilastra de eucalipto. Do lado esquerdo, a gente tem uma parede vermelha, a janela do banheiro que eu tô vendo que tá aberta, algumas plantas caindo, que são samambaias, e eu tô vendo também que atrás de mim, no chão, do lado esquerdo, aparece um pedaço de uma porta, de um vidro, de algumas coisas que a gente retirou do banheiro para que eu pudesse me locomover melhor com a cadeira de banho. Eu utilizo uma cadeira de banho para tomar banho e a gente precisou liberar o espaço. Bom, acho que é isso. Hoje a placa que está escrito compartilhe, ative o sininho, eu não sei exatamente de cor. Leia, aqui do meu lado tem uma cadela que a gente adotou, achamos ela na rua e ela tacava num buraco. Leia, Leia não, olha ela, gente, ela sobe em cima do murinho, não pode, dá licença. Leia, não pode. Bom, e aí, deixa eu começar o assunto. Leia não, dá licença. Aqui, vem pra cá. Aí. Hoje eu gostaria de dividir uma questão, um ponto de vista a respeito da violência, né, no mundo. Nós estamos vendo, né, eu imagino que todos, de alguma forma, têm consciência de como o planeta está sofrendo em função das guerras, em função desse descompasso, né, da humanidade. E aí eu queria falar exatamente a respeito disso em relação às nossas crianças. Quando a gente fala de educação, né, que tem várias vertentes, que tem várias disciplinas, né, várias burocracias, olhando para a educação no sentido solidário e humano, eu acho que o que mais nós, educadores, porque todos os adultos são educadores, desde que eles tenham recebido educação. E quando eu falo disso, não é da educação de alfabetização, de faculdade, nada. Né? Eu estou falando das crianças que crescem dentro de um núcleo familiar. É dessa educação que eu falo, né? Por que temos tanta violência no mundo? A gente sabe das questões socioeconômicas, a gente sabe das questões políticas, né? Mas todas essas, todos esses setores são conduzidos por seres humanos, né? E a gente também sabe que a humanidade desde sempre tem um lado da agressividade muito exaltado, né? Eu tô falando ao longo
da história da humanidade. Ok. Mas agora, em 2023, aliás, há muito tempo deveríamos ter prestado atenção nisso, mas agora só um minuto. E o Jung, não. Ninguém vai cavar esse buraco. Não pode, tá? Dá licença. A gente normalizou. Aí, o Jung empurrou até a câmera. A gente normalizou a agressividade, a gente normalizou existir guerra, a gente normalizou existir fome, a gente normalizou a violência doméstica, a gente normalizou a agressão verbal, né? Então, acho que o que o mundo precisa é que nós normalizemos o diálogo não violento, a capacidade de não julgamento, a necessidade de as nossas crianças não serem educadas de forma violenta, né? E quando eu falo isso, não é só a questão do bater, né? Para mim, a violência, ela também tá quando um pai ou a mãe, ou seja quem for a pessoa que conduza aquela criança, coloque na frente dela um tablet ou um celular para que ela se distraia, para que ela não dê trabalho, né? A violência está na não validação da fantasia que a criança traz, na não validação da tristeza que ela passa, porque as crianças também se entristecem e nem sempre elas sabem o motivo. Na não validação do choro, né? E falar, para de chorar. Não, pode chorar, né? Eu não sei o que você está sentindo, mas se você está com vontade de chorar, você pode. Se você está com vontade de gritar, você pode. Se você está com raiva, que é um sentimento humano, a criança tem o direito de sentir, sem ela ser tolhida de poder fazer de expor aquele sentimento. Tudo com diálogo, tudo com validação é respeito. As escolas, todas, né? A gente tem essa questão de vários tipos de educação escolar, ok, mas acho que a matéria principal é a de ensinar, não é ensinar, né? É vivenciar uma troca e um diálogo amoroso, não violento, não competitivo, não diminutivo, e isso também com pais, né? Então eu entendo que é muito necessário que haja realmente uma atenção com a questão educacional familiar, né? Porque, assim, é uma tentativa de consertar algo que já ficou muito torto, né? Mas eu não acho que é impossível, porque precisa ser possível. O que não é possível é a nossa existência, eu existir, você existir, nós existirmos, entendendo que só o que acontece ao nosso redor é o que vai nos afetar, né?
Quando eu trouxe a questão da guerra, que eu ouvi dizer que foram já 11 mil crianças mortas na Palestina, nós temos a nossa África, que tem uma quantidade gigantesca de crianças desnutridas, sem nenhum, não posso dizer sem nenhum, né? Porque temos entidades que fazem realmente um trabalho para tentar salvar o máximo de crianças possíveis. Tem um dado que eu li da Unicef, que existem no mundo 45 milhões de crianças em situação de vulnerabilidade. Eu acho que deve ter mais, talvez, né? Porque eu não sei o que está dentro da vulnerabilidade, né? Porque são muitos os fatores. Mas eu não consigo me achar que isso está acontecendo lá, no nosso próprio país, né? Temos o nosso sertão, não só no sertão, temos uma desigualdade social gigante e que afeta as nossas crianças. Por que eu tô com foco nas crianças? Porque, óbvio, não são só as crianças. Porque elas são o nosso tesouro, elas são seres que precisam ser amados, não interessa, né? Mais nada, eu acho que é isso, sabe? Nada mais interessa. Interessa que as nossas crianças tenham acolhimento e direcionamento em todos os lugares do mundo, porque não é possível nós conseguirmos achar que está tudo bem com países em guerra matando nossas crianças. Quando eu falo nossas, todas as crianças do mundo são nossas. Não é possível no nosso país a gente ver uma desigualdade social gigantesca com as nossas crianças passando por situações inaceitáveis, né? E em todos os lugares do mundo, porque nós habitamos o mesmo planeta. Se a gente não se conscientizar que o que acontece lá do outro lado está acontecendo aqui, é porque a gente está muito alienado do futuro do planeta. Porque o futuro do planeta depende do futuro da humanidade. E a humanidade depende do futuro das crianças. Então, assim, aonde está a dificuldade dos governantes entenderem, mas não só eles? Aonde está a dificuldade de nós entendermos, de eu entender, de você entender? A equação é muito simples, mas parece que essa equação ninguém quer parar para se tocar. E assim, o trabalho é de formiga. Começa na minha casa, começa na sua casa. Para esse exagero de cuidado com as nossas crianças. Porque muita gente vai achar que é um exagero, né? Porque não é um exagero. Não é. Está longe de ser um exagero. A única possibilidade de uma renovação é através das nossas crianças. E se a gente não se conscientizar disso, não vai ter o amanhã. Né? O planeta já está dizendo isso há muito tempo. Mas a humanidade, ela não sei o que acontece, né? Porque eu não vejo evolução nesse setor. Eu realmente não vejo. Quando a gente fala de educação, a gente tem vários formatos, né?
educativos, várias visões, vários tudo, várias, você pode escolher escolas com tipos de pedagogia X, Y, Z. Nenhuma pedagogia, nenhum formato pedagógico vai ser capaz de modificar o mundo se não for abrangente na sua maneira de educar as crianças que passam por ali. E o abrangente que eu falo, não estou falando da liberdade que algumas escolas dão para os seus alunos. Essas coisas são básicas, né? De quando a gente entende que as crianças precisam ser extremamente respeitadas e para isso a gente precisa se reeducar, o resto é consequência, né? Eu me entristeço com a situação que a nossa espécie se encontra, né? Eu me entristeço com o mundo que o meu filho vai ter. Eu me entristeço com o mundo que a gente tem. Mas não adianta nada eu ficar triste, né? Não adianta nada a gente ver noticiário. Eu não vejo. Eu sei o que está acontecendo no mundo, mas eu não vejo noticiário. Eu busco informações por outras vias, né? Porque até nisso a gente não pode mais acreditar. Então, hoje foi assim, um momento que eu acordei e falei, não adianta. Se a gente não entender que a amorosidade e o respeito precisam virar matérias dentro dos currículos escolares. Olha o absurdo, né? Que a violência, de nenhuma maneira, é aceitável. Uma simples fala desatenta, não só direcionada às crianças, entre adultos, uma simples fala, assim, sabe? Sem atenção e sem amorosidade no som que vai sair de dentro de nós para o outro, tudo isso é violência, né? A gente não deixar com que o outro se expresse é violência. A gente acordar e não falar bom dia é violência. A gente ir dormir e não falar boa noite é violência. A gente não elogiar o outro ou fazer um comentário bacana é violência. Não custa nada você olhar para o outro e falar como você está bonito ou como você está bonita. Qualquer elogio. Vamos aprender a elogiar as pessoas. Vamos exagerar de tanto que a gente vai elogiar. Exagerar de tanto que a gente vai falar eu te amo. Exagerar do tanto que a gente vai respeitar quando a criança não quer, quando a criança quer outra coisa, quando a criança grita, quando a criança chora, quando a criança não sabe o que ela está sentindo. Vamos exercitar o acolhimento e a amorosidade, porque o que está acontecendo no mundo não deveria há muito tempo acontecer, né? Era para não existir mais. Mas a gente segue tentando.
Então, hoje eu queria falar sobre isso. E a falta dos vídeos foi porque, como o meu filho, né, é neuroatípico, ele não poder ir para a grama é um troço para ele que não existe. E a gente teve que segurar ele por quase um mês, porque ele machucou o queixo, mas não precisou levar ponto. Aí demorou muito mais para cicatrizar, então a gente não podia deixar, então a casa inteira teve que ficar por conta dele, para que ele não machucasse mais, porque ele não tem ainda consciência de muitas coisas. E aí, quando ele voltou para a escola, que ele já estava quase 20 dias sem ir, que estava cicatrizado, no segundo dia teve um acidente, ele caiu, abriu, e aí precisou levar ponto. Aí, no meio disso, acabou infeccionando, aí precisou tomar antibiótico, então ele ficou quase um mês ou mais sem ir para a escola. E aí a casa toda muda a rotina e fica por conta, literalmente. É uma criança que precisa de suporte, né? E suporte amoroso, né? Suporte com paciência. Então, aí a vida, o cotidiano de todo mundo aqui da casa passa por uma mudança por conta disso. E assim, eu fico grata ao universo por todos aqui poderem parar e reorganizar a sua rotina por conta dele. E que isso é um privilégio, né? A gente sabe que não é fácil para uma mãe que precisa sair todo dia para poder trazer recurso para alimentar a sua família, ela não vai poder fazer isso, né? Então, quem pode tem a obrigação de fazer e não de terceirizar, de preferência. É isso. Eu não sei a placa no meio disso. Se perdeu a placa que eu fiz. Eu espero não demorar mais tanto tempo, porque se eu não demorar tanto é porque tá tudo sob controle aqui em casa com a criança da casa. E é isso. Então, beijos, até o próximo.